O feminismo e as mídias sociais não são culpados pelo que as mulheres estão fazendo hoje. Eu tento traduzir meus vídeos do inglês para 14 outros idiomas. Eu odeio ler legendas ou legendas, e sei que muitos outros sentem o mesmo. Infelizmente, todos os softwares de tradução são apenas 80% precisos, então desculpe por quaisquer erros. Tenho 58 anos, então, por minhas próprias experiências, sei que feminismo, mídia social, divórcio e o pai não estar em casa não são culpados por nenhum dos seguintes. Mulheres que têm muitos parceiros sexuais, mulheres que exigem que os homens ganhem muito ou ganhem muito dinheiro, crianças de uma família onde o pai não está em casa correm maior risco de ir para a prisão quando adultas, a taxa de divórcio, a cultura do namoro, homens perguntando às mulheres o que elas têm a oferecer ou o que elas trazem para a mesa, porque as mulheres não conseguem encontrar um bom homem e porque os homens não conseguem encontrar uma boa mulher. Provarei isso fornecendo exemplos de minhas próprias experiências pessoais e de outras pessoas. Eu tento mostrar alguns lugares interessantes nos meus vídeos porque acho que as pessoas preferem não apenas ver alguém falando. Este lugar é o Rio Chicago. Primeiro, vou começar com alguns dados porque muitos interpretam os dados errados. Muitos adicionam informações que os dados não indicam. Minha graduação é em matemática e estatística. Há cerca de 2 milhões de pessoas, homens e mulheres, nos Estados Unidos que estão atualmente na prisão ou cadeia. Além disso, existem cerca de 15 milhões de mulheres que são mães solteiras nos Estados Unidos. Assim, se todas as mães solteiras têm apenas um filho, então, no máximo, só se pode dizer que cerca de 13% das crianças criadas por mães solteiras, em um lar sem pai, podem um dia ir para a prisão. Portanto, como a maioria das crianças que são criadas por mães solteiras, ou em um lar sem pai não estão presas, ou não vão para a prisão, não se pode dizer que uma criança criada em um lar sem pai seja um fator que poderia resultar na criança indo para a prisão. A única coisa que se pode dizer é que os presos têm em comum o fato de terem sido criados em uma casa sem pai. Os dados não dizem que ser criado em uma casa sem pai poderia resultar em uma criança indo para a prisão ou cadeia. Conheço muitas pessoas que foram criadas sem pai em casa e se tornaram grandes adultos. Todos os que não se tornaram grandes adultos tiveram mães que foram abusivas ou negligentes de alguma forma. Assim, eu levantaria a hipótese de que crianças criadas em uma casa sem pai não indicam que a criança terá problemas quando se tornarem adultas. Ser criado em um lar onde a mãe é abusiva ou negligente é o real indicador de que a criança terá problemas quando se tornar adulta. Além disso, porque a mãe é uma pessoa abusiva é por isso que não há pai em casa. Nos anos 80, fiz um curso de casamento e família na faculdade, em uma universidade, e a taxa de divórcio não era realmente alta. Não foi realmente mais de 60%. O que levou à taxa de divórcio foi o fato de as mesmas pessoas se divorciarem repetidas vezes. Uma vez que a taxa de divórcio realmente não mudou ao longo das décadas, significa que essa tendência é provavelmente a mesma e sempre será a mesma. A verdadeira taxa de divórcio é de cerca de 40%. Da mesma turma, os pesquisadores descobriram que, quando compararam o dia em que as pessoas se casaram com a data de nascimento do primeiro filho, nos Estados Unidos e na Inglaterra, mais de 60% desses casais tiveram seu primeiro filho dentro de 6 meses a partir do dia do nascimento. O casamento deles. Assim, nos últimos 200 anos, a maioria das mulheres nos Estados Unidos e na Inglaterra estava grávida antes de se casar. Nos anos 50, depois que o Partido Comunista assumiu a China, o Partido Comunista legalizou o divórcio. Havia agora tantas mulheres que queriam o divórcio que isso fez com que os tribunais da China ficassem com BK por 2 anos. Você não pode culpar o feminismo pela taxa de divórcio. Além disso, todas as minhas tias estão agora na casa dos 70 e 80. Alguns amigos da minha tia me disseram que uma das razões pelas quais eles se divorciaram foi porque eles ouviram suas namoradas, ou o que alguns chamam de irmandade, dizendo-lhes que podem fazer melhor. Além disso, todas essas mulheres, após o divórcio, procuravam homens de alto valor.
Todas queriam negociar e encontrar um homem que fosse melhor que seu ex-marido, mais bonito e ganhou mais dinheiro. Isso acontecia nos anos 70 e 80, assim, antes que houvesse o feminismo moderno. Nenhuma delas foi capaz de negociar, e as mulheres, a Irmandade que disse a essas mulheres que elas podem fazer melhor, também nunca encontraram um homem de alto valor. A parte ruim é que essas mulheres mais velhas estão dizendo às jovens de hoje para fazer as mesmas coisas que elas fizeram. Nos anos 80, algumas de minhas amigas me contaram que as mães de algumas amigas estavam dizendo às suas filhas para se casar com um homem de alto valor. Além disso, muitas mães hoje ainda estão dando às filhas o mesmo conselho. Além disso, nos anos 70, 80 e 90, muitas mulheres solteiras e mães solteiras diziam que não precisavam de um homem. Nos anos 90, namorei uma mãe solteira chamada Michelle, que me disse que não se importava de morrer sozinha como a mãe e as tias. Além disso, 4 dos meus tios morreram no final dos anos 90, e todos eles estavam na casa dos 70 ou 80. Eles decidiram não se casar e simplesmente passaram de mulher para mulher. Havia muitas mães solteiras nos anos 1960 e 1970. Nos anos 50, 60 e 70, se você fosse um adolescente pobre, branco ou negro, não havia como esconder o nascimento de seu filho e não podia fazer um aborto. Então você e sua família tiveram que lidar com isso. Além disso, nos anos 50 e 60, havia pools de secretariado. Havia muitas garotas que se formaram no ensino médio e um dos únicos empregos decentes que conseguiram foi como secretaria. Assim, você tinha muitas mulheres jovens solteiras no local de trabalho. Como diz o ditado dos anos 50, as noites de sexta são para a namorada e as noites de sábado são para a esposa. Como meus tios estavam todos no exército ao mesmo tempo, tenho primos que nunca conheci no Havaí, Kentucky, Idaho e outros lugares. Além disso, posso ter primos na Coreia e no Vietnã. Um dos meus tios me disse que as mulheres asiáticas não são submissas. Eles apenas fazem isso de maneira diferente das mulheres americanas. Minha tia foi para o ensino médio na década de 1960, e ela me disse que aprendeu mais sobre diferentes tipos de derrubá-lo, ou diferentes tipos de atos sexuais com as garotas brancas. Então, onde as meninas brancas aprenderam isso? Além disso, as aulas de educação sexual nunca falavam sobre os diferentes tipos de atos ou posições. As pessoas esquecem que durante a Segunda Guerra Mundial, os militares deram preservativos aos seus soldados porque os militares sabiam que os homens precisariam deles. Além disso, depois que voltaram para a América, muitos soldados disseram que as mulheres na Europa eram mais abertas quando se tratava de relações íntimas. Como você saberia disso se não estivesse tentando usar os preservativos antes de sair? Nós somos homens. Nós não mudamos. Somos iguais em todo o mundo. Estamos sempre dizendo coisas para entrar nas calças de uma garota. Portanto, todos os homens nos sites de namoro que as pessoas estão chamando de simps estão apenas praticando seu jogo. Nos anos 70, conheci um velho branco e ele nos contou histórias sobre sua vida enquanto crescia. Ele disse que agora temos telefones em nossas casas e revistas femininas nas ruas. Ele disse que se lembra de quando sua cidade ganhou seu primeiro telefone. Era um telefone público e estava localizado na periferia da cidade. Ele também disse que a operadora tinha uma voz bonita. Foi difícil, mas eles conseguiram. No ano de 2004, conheci um homem chamado En, que tinha mais de 70 anos e é branco. Na década de 1950, quando En tinha 20 anos, ele se casou. Um dia depois do trabalho, En e 2 de seus amigos foram de Ohio para a Flórida para as férias de primavera e se divertiram. Nenhum dos homens contou às suas esposas até voltarem para Ohio. Todos eles são divorciados. A questão é que as férias de primavera estavam acontecendo nos anos 1950. Além disso, as pessoas esquecem que o controle de natalidade ou a pílula se tornaram públicos no final dos anos 50. Além disso, não se esqueça dos hippies e do amor livre dos anos 60. Nos anos 70, o vírus da imunodeficiência humana o AIDS se espalhou rapidamente pelo mundo e chegou aos Estados Unidos no ano de 1976 porque as pessoas estavam tendo muitas relações. Isso significa que muitas mulheres nos anos 60, 70, 80 e 90 estavam fazendo as mesmas coisas que as mulheres estão fazendo hoje. Naquela época, as pessoas apenas escondiam mais e não falavam tanto sobre isso. A mídia social apenas tornou mais fácil e aceitável.
Assim, nada disso é por causa do movimento feminista. Tudo isso significa que as mulheres estão usando o feminismo para justificar o que tem feito nos últimos 50 anos. Assim, o feminismo não tem culpa de nada que as mulheres estejam fazendo hoje. Além disso, as mulheres sempre perseguiram os tirones, os shadows bad boys. Para meus espectadores estrangeiros, Shadow Tyron é uma categoria de homens bonitos e com dinheiro. Nas décadas de 70 e 80, como havia mais homens na faculdade do que mulheres, as meninas tinham o controle. Isso também significa que não importa se há ou não uma regra 80 e 20 para aplicativos de namoro. As mulheres estariam fazendo e agindo da mesma maneira porque sempre foi assim. Nos anos 80, quando eu estava na faculdade, estava em uma festa com meu amigo, que se chamava Mark. Marco é branco. Havia uma garota chamada Betty que também era branca. Betty nos disse que só namoraria um homem que tivesse carro, moto, apartamento próprio, e mencionou alguns outros requisitos. Eu, Mark e alguns outros homens fizemos a seguinte pergunta a Betty: se o homem tem que ter todas essas coisas, então o que você oferece? O que você traz para a mesa? Assim, os homens sempre fizeram essa pergunta para as mulheres. Nos anos 80, quando eu estava na faculdade, levei mais do que algumas garotas para encontros e, depois do encontro, elas me disseram que tinham namorados. No entanto, quando todos estavam em seus 2 últimos anos de faculdade, todos queriam ficar comigo. As mulheres não namoram, e agora essas mulheres tinham que competir com todas as novas garotas que estavam começando a faculdade. Assim, essas meninas, agora mulheres, não tinham tantos homens perseguindo ou querendo namorar com elas. Muitas das garotas que namorei na faculdade me disseram que iam namorar outros homens, mas ainda me queriam como o homem principal. O que me surpreendeu foi quando eles ficaram chateados quando descobriram que eu também estava namorando outras mulheres. Eles foram queimados por suas próprias regras. Na década de 80, quando eu era estudante de graduação em uma universidade, eu tinha um amigo chamado Mark. Meu amigo Mark estava alugando um apartamento com 3 garotas. Um dia eu estava esperando por Mark e notei que havia 5 pessoas conversando no quarto do colega de quarto de Mark. A colega de quarto de Mark se chamava Karen. Então eu entro na conversa. Karen estava com a porta do armário aberta. Karen tinha quarto principal, então não era um armário pequeno. Metade de seu armário tinha moletons que cobriam todo o chão, iam até a prateleira de cima e depois até o teto. Perguntei a Karen por que ela tinha tantos moletons. Ela respondeu dizendo: você sabe quando você vai dormir na casa de um cara, você precisa de algo para vestir em casa pela manhã. Durante todos os seus anos na faculdade, na universidade, Karen nunca teve um namorado por mais de uma semana. Assim, a cultura do namoro era grande nos anos 80. Depois que você se formou na faculdade, as coisas mudaram. As mulheres não namoram, mas a maioria dos homens não se importa com o tipo de educação ou trabalho que uma mulher tem. Assim, o homem pode ser altamente educado, mas vamos namorar e casar com a secretaria, a garçonete, a stripper ou a mãe solteira. Por causa disso, e porque as mulheres não namoram, agora havia muito mais mulheres do que homens. Além disso, depois de alguns anos fora da faculdade, as garotas são atingidas pela realidade. Principalmente quando papai parou de pagar todas as contas. Depois que me formei na faculdade, algumas das garotas que namorei na faculdade me ligaram querendo estar em um relacionamento. Meu irmão se formou na faculdade nos anos 70, e eu me formei na faculdade nos anos 80, e assim como hoje, os anos 70, 80 e 90 foram uma grande cultura de encontros. A internet só torna mais conveniente. Naquela época, todas as garotas que não fossem escolhidas por um Tyron ou um chá na sexta ou no sábado, estariam em um bar no domingo, todas solitárias. Isso é quando o cara médio poderia marcar. Para meus espectadores estrangeiros, Shadow Tyron é uma categoria de homens bonitos e com dinheiro. Em 1990, eu tinha um amigo chamado Norman, que é negro, e quando ele tinha 32 anos, ele ganhava bem a vida. Isso permitiu que ele se vestisse melhor do que se vestia na faculdade, dirigisse um bom carro e comprasse uma casa. Nos anos 80 e 90, era difícil comprar uma casa porque a taxa de juros de uma hipoteca era de 10%. As garotas que não davam a Norman na hora do dia na faculdade estavam usando seu próprio dinheiro para voar de outros estados apenas para passar o tempo com ele.
Em 1984, quando meu amigo chamado Jimmy tinha 28 anos, que é branco, comprou um Porsche, Jimmy me disse o seguinte: Todd, eles não estão olhando para nós, estão olhando para o carro. Quando eles fazem você, eles estão realmente fazendo o carro, e você está lá apenas para o passeio. Em 1993, visitei meu irmão em Seattle e estávamos andando de Jaguar, e ele me disse a mesma coisa. Recebi centenas de histórias como essa de homens negros, brancos, latinos e asiáticos. Assim, nada mudou. Nada é diferente hoje em relação ao que era naquela época. Agora, todas as garotas conheceriam um Norman ou um Jimmy em um fim de semana e dormiriam com ela no fim de semana seguinte. Depois, Jimmy ou Norman nunca ligariam. Assim, a garota encontraria outro Jimmy ou Norman e começaria o ciclo novamente. Como eu disse antes, nos anos 80 e 90, todas as garotas que não fossem escolhidas por um Tyron ou um chá na sexta ou no sábado, estariam em um bar no domingo, todas solitárias. Isso é quando o cara médio poderia marcar. Há apenas 52 semanas em um ano, e se você subtrair os feriados, isso dá a você 15 a 20 caras que essas mulheres tiveram relações sexuais dentro de um ano. Na verdade, uma garota com quem eu estava namorando disse ao meu amigo que, se tu me der um compromisso, vou parar de ver outros homens. Assim, nos anos 70, 80 e 90, muitas mulheres na faixa dos 20 anos passavam de bicicleta pelos homens. Jimmy e Norman nunca ligariam porque sabiam que, se não tivessem o carro que estavam dirigindo, nenhuma dessas garotas lhes daria atenção. Estes são geralmente o tipo de mulher que passou por homens em seus 20 anos. Então agora é a vez de Jimmy e Norman passarem por mulheres. Posteriormente, por causa do ressentimento, Jimmy e Norman estão fazendo as mesmas coisas que foram feitas a eles quando tinham 20 e poucos anos. Esta é uma das razões pelas quais muitas mulheres não conseguem encontrar um bom homem e muitos homens não conseguem encontrar uma boa mulher. Há um ditado que diz que o cara legal fica com a garota no final. No entanto, o que eles esqueceram de lhe dizer é que o cara legal pode ficar com a garota no final, mas descobrimos o que estamos recebendo e não queremos. Obrigado por assistir. Clique no botão curtir, inscreva-se, deixe um comentário e compartilhe este vídeo. Para todos os meus espectadores estrangeiros, a maioria dos softwares de tradução não é 100% precisa. Então, desculpe qualquer erro. Para uma cópia gratuita da minha música, vá para o meu site. Lembre-se, minha música é apenas música de fundo. No momento, minha música é gratuita, mas se eu tiver que começar a pagar por serviços extras, talvez precise definir um preço para um download. Se você quer saber como criar sua própria música, então vá ao meu outro canal do YouTube e procure a palavra GarageBand. Criar sua própria música é fácil. Eu fiz isso e não consigo tocar um instrumento musical. Se você quiser saber como traduzir um vídeo para outros idiomas, acesse meu outro canal do YouTube e procure a palavra traduzir. Os links estão na descrição abaixo.